Jesus disse não. E a gente deixou alguns curiosos. Jesus disse não várias vezes, mas algumas pessoas pensaram, Jesus disse não para reprovar alguma coisa? Em algumas vezes sim, mas o nosso foco não é esse. Nosso foco é apontar para algumas coisas que Jesus mandou que nós não fizéssemos. Ele ordenou aos seus discípulos, e isso ecoou para a igreja ouve até hoje essas instruções do que não fazer. E a gente sabe que quando Jesus pede isso de nós, em alguns momentos isso vai parecer muito difícil, às vezes impossível para algumas pessoas. Mas o nosso foco não é falar isso parecia irreal. Nosso foco é apontar para algumas coisas, por exemplo, que Jesus mandou, que a gente vai tratar hoje. Nós começamos na semana passada dando para você o pano de fundo de por que a gente está falando sobre isso, por que é importante tratar disso. Nós queremos dar alguns passos para trás, na verdade voltar lá no início da igreja, no passado, quando a igreja começou, e saber como é que o que eles tinham como instrução, já que eles não tinham uma Bíblia, como eu e você temos. Você já parou para pensar nisso? Que a igreja começa sem Bíblia. Na verdade, Jesus desvincula completamente o Evangelho, a boa notícia, a sua ressurreição, é desvinculada da religião judaica. Então, a grande parte da sua Bíblia, que nós chamamos do Antigo Testamento, é o que eles chamavam da Bíblia deles, era a lei e os profetas, eram as escrituras dos judeus. E na ressurreição, Jesus desvincula o seu movimento, desvincula a sua teologia, mas não desvincula a ligação que nós temos com a antiga aliança. O que nós precisamos mudar é o nosso relacionamento com aquela antiga aliança. Jesus estabelece perfeito e claramente. Na semana passada a gente viu a igreja cristã primitiva, a primeira igreja, tomando uma decisão em relação à antiga aliança. Tomando a decisão de que todos vocês e eu, que não somos judeus, convertidos a Cristo, não precisamos seguir qualquer coisa que está na lei, porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Isso faz algumas pessoas questionarem, mas tem tanta coisa boa na lei, a gente não vai obedecer? Uma vez que você obedece o mandamento de Jesus, você está cumprindo toda a lei. Você lembra qual é o mandamento de Jesus? Um novo mandamento eu dou a vocês, que vos ameis uns aos outros, como você quiser amar. Não? Mas você sabe que é assim que a maioria das vezes a gente cumpre esse mandamento? Em geral, nós amamos do jeito que a gente gosta de amar. Até as pessoas que a gente mais ama. Até as pessoas que mais são íntimas de vocês, a sua inclinação é amar do teu jeito. Jesus fala, não, eu quero que você ame como eu amo. Eu quero que você ame como eu amei. E quando você cumpre isso, Paulo vai escrever mais de uma vez, você está cumprindo toda a lei. Pode ficar tranquilo. Tudo se resume nessa expressão. Só que não foi a única vez que Jesus deu algum mandamento. Esse foi o mandamento mais importante que a igreja abraçou e fez o mundo ser transformado já no primeiro século. Mas tudo que eles tinham é esse mandamento e a pregação do Evangelho. Uma vez que Jesus ressuscitou, e a história muda completamente depois da sua ressurreição, a igreja começa com grande coragem, intrepidez e avança com uma velocidade muito grande. Tudo que eles tinham era um novo mandamento da nova aliança, junto com essa mensagem de ressurreição. E ficava com essa estranha variedade de mandamentos que Jesus estabeleceu lá atrás, só que somente os seus discípulos mais próximos realmente ouviram. E é talvez o grupo que eu acompanhava, mas eles passaram isso, não tinham escrituras. As cartas de Paulo, nenhuma tinha sido escrita ainda. A gente está falando dos primeiros 30 anos da igreja, primeiros 50 anos da igreja. As cartas estavam começando daqui a pouco a ser escritas e seriam distribuídas. Os evangelhos não estavam em circulação. Eles não tinham, a gente não consegue nem imaginar isso, eles não tinham escrituras. O que eles tinham era a pregação, o que a gente chama na Bíblia da doutrina dos apóstolos, que eles aprenderam com Cristo. E a gente vai falar durante as próximas semanas, tentando se encaixar nessa posição. Como é que você faria se você fosse gente dessa igreja, da igreja que começou lá atrás e não tinha uma Bíblia, mas tinha mandamentos de Jesus, tinha instruções de Jesus? Porque isso pode fazer toda a diferença na nossa vida hoje. Imaginar que aquela primeira igreja, que talvez tenha os cristãos mais notáveis de toda a história por causa da grande perseguição que sofreram e por terem não apenas sobrevivido, mas vencido tremendamente uma série de obstáculos para trazer o evangelho até hoje. A igreja
como eu disse para você semana passada, é um mistério. Ninguém entende, ninguém consegue explicar como a igreja sobreviveu, como é que a igreja permaneceu. A força do Império Romano era imensa, a força da religião judaica do templo gigantesca. A igreja está espremida no meio disso, e com toda a perseguição ela não desaparece, ela permanece, ela cresce, e até hoje não parou de crescer, porque Jesus declarou lá em Cesareia de Filipe naquela tarde: a minha igreja que eu estou edificando, nem as portas do inferno vão prevalecer contra ela. E a igreja nunca parou de avançar, de marchar, de continuar, e se tiver alguma porta no caminho, elas simplesmente são derrubadas, e não há nada que vai impedir esse avanço. Como é que isso pode ser explicado? Não pode. Na verdade, historicamente a gente não consegue explicar, espiritualmente a gente consegue olhar para a palavra de Deus e desvendar isso. Mas aquelas primeiras ordens, a gente vai falar de 5 delas nas próximas semanas. Hoje a gente começa falando de uma. Pareciam ser tão irrealistas. Como é que Jesus pode pedir isso? Se Jesus dissesse: olha, eu quero que você pare de mentir, talvez eles entendessem. Existe até um mandamento na lei deles: não dirás falso testemunhos. Eles faziam de tudo que tivesse ao alcance deles para cumprir aquela lei. De vez em quando iam errar, de vez em quando iam falhar. Talvez algumas pessoas conseguiam cumprir muito bem, mas as leis que Jesus estabelece, os mandamentos dele, que eu chamei semana passada dos não-damentos, porque todos têm um não, né? Todos eles pareciam ser praticamente impossíveis de se cumprir até a ressurreição. Depois da ressurreição, alguma coisa acontece dentro deles, dentro daquelas pessoas, que faz eles perceberem que o que parecia impossível, na verdade, é perfeitamente possível. Porque Jesus já tinha dito quem ele era, e agora ele provou que ele é quem ele era, ele ressurge dentre os mortos. Nós temos essa confirmação de que ele é, então você agora pode seguir aquilo que ele falou com a ousadia que ele te manda. Não é de repente tão extremo como a gente imaginava, mas é perfeitamente possível. O mandamento que a gente vai tratar hoje é algo que todos nós tentamos e queremos muito cumprir. E se a gente conseguir, se isso for possível, a vida fica completamente diferente. Na verdade, tudo muda ao nosso redor. Eu queria falar para você que está aqui e ainda está explorando talvez a sua fé. Você está vindo na igreja, mas você ainda não tomou uma decisão. Você está vendo a gente pela internet, mas você não sabe. Deixa eu te falar, só por causa desse mandamento você deveria considerar seguir a Jesus. Mesmo que você esteja na dúvida, se você apenas observar o que ele pede de nós, é suficiente para você ficar curioso e querer explorar o que é a fé em Cristo Jesus. O mandamento de hoje, já apareceu aqui no título, é: não temas. Não tenha medo. Esse era o mandamento preferido de Jesus. Ele falava com muita frequência. Algumas pessoas resolveram contar, eu não sei se esse número está muito acurado, se ele está preciso, mas diz que variações dessa expressão na Bíblia toda, do Antigo e do Novo Testamento, são para mais de 300 vezes. Muitas e muitas vezes você vê Deus falando, Deus manda o anjo fala: não temas. Deus pega um profeta e a primeira palavra do profeta, falando em nome de Deus, não temas. E várias vezes Jesus aparece no cenário, frequentemente ele fala isso. E a gente fica confundindo que Jesus, a gente esquece que ele está mandando, a gente acha que ele está dando uma saudação. Não temas, como alguém que diz: paz, shalom, não temas. Não, Jesus realmente está inserido numa situação onde todo mundo está preocupado, todo mundo está com medo e diz: não temas. Você já esteve numa situação em que você ficou com muito medo? Eu estava falando com a Rafa ontem, a gente conversando um pouco sobre isso. Algum tempo atrás eu fiz uma pequena viagem numa estrada, mas num lugar estranho, que era em cima de uma caminhonete. Não era dentro da caminhonete, era numa caçamba. E o cara, eu não sei se ele estava 90 por hora, 100, mas parecia que ele estava 300 por hora, para quem está ali em cima. E era uma sensação de, tipo assim, eu estou colocando a minha vida e a vida da minha família nas mãos de uma pessoa que eu nem sei quem é exatamente. Eu espero que ele esteja bem. Eu espero que esteja tudo bem na casa dele. Eu espero, que os buracos que eu estou vendo aparecer na estrada sejam vistos por ele à distância, para que ele possa... Porque qualquer coisinha que acontecesse de errado era um prejuízo muito grande. Talvez maior do que eu imaginava. E foi a última vez que eu lembro que eu fiquei com algum medo, com alguma preocupação. Mas há pessoas que têm... Cada um de nós, às vezes, tem um medo específico de alguma coisa.
Hoje eu quero, inclusive, no final desse encontro, orar por você. Porque tem coisas que você se acostumou a ter medo. E para outras pessoas pode parecer até um pouco irracional. Por que você tem medo disso? Eu, particularmente, não consigo entender como alguém tem medo de barata. Só de eu falar, você ficou com medo. Né? Teve uma vez no culto aqui, quando a gente estava construindo essa plataforma, antigamente essa plataforma era menor, a gente fez uma reforma aqui para fazer o batistério, e a gente estava com tijolo ainda, você sabe, com obra, de vez em quando aparece, né, uns bichos, e eu lembro que o pastor Rodrigo estava sentado aqui na frente, e eu estava pregando aqui em cima, era tijolo, e eu observei com o rabo do olho uma baratinha querendo subir a escada, e quase ninguém tinha visto, mas se ela sobe a escada e começa a fazer movimento, o culto ia acabar. Não tenha dúvida. E o Rodrigo, corajosamente, saiu devagarzinho do lugar dele, foi chegando perto de mim, eu percebi o que ele ia fazer, deixei ele fazer, ele fez um barulhinho assim com a barata. A barata era tão crocante que eu acho que todo mundo percebeu que alguma coisa tinha acontecido. Eu acho que até falei obrigado. Não, obrigado, Rodrigo, me salvou. Mas eu particularmente não entendo. Eu tenho medo de barata. Não, se você me dissesse que tem medo de tubarão, de leão, eu entendo. É grande, perigoso. Mas o que uma barata realmente pode fazer com você? Não precisa responder, eu sei que você tem os seus motivos. E é exatamente disso, quando você acredita que os seus motivos são suficientes. Os medos que para nós são irracionais. Tem gente que tem medo de pombo. Tem gente aqui, eu sei. Tem gente que tem medo de cachorro. Eu tinha quando era criança. Tem gente que tem pavor. Outros têm medo de gato, porque eu acho que gato não é de Deus. Eu não sei, eu não tenho certeza. Estou estudando ainda a respeito disso, mas eu tenho essa impressão. Tem outros bichos que a gente pode ter medo. Tem gente que tem medo do escuro. E esse é um pouco mais racional, porque o medo do escuro significa medo do desconhecido. Se realmente está escuro e você não sabe o que tem ali, às vezes pode ter motivo para você ficar preocupado. Mas alguns medos para nós são bobagens, para outras pessoas são muito grandes. Mas a minha pergunta é, você já teve uma situação onde o medo era perfeitamente justificável porque você corria risco de vida? Você já teve num avião que parecia que ia cair? Algumas pessoas já? Ou num barco que parecia que ia afundar? Ou num assalto com alguém com a mão armada? Ou num tiroteio? Ou em situações que você falou, meu Deus, pode ser que seja agora. E claro que você ficou com medo, porque nós, na nossa humanidade, sabemos que isso é motivo suficiente para ficar com medo. Então, quando alguém chega para você e fala, não fique com medo, parece estranho. Que absurdo alguém me pedir isso. Que estranho, no meio do que eu estou vivendo, uma situação realmente ameaçadora, alguém chegar para mim e dizer, não precisa ter medo. Como é que Jesus tem coragem de fazer isso? Essa é uma exigência que parece um pouco ultrajante. Como assim, Jesus? Deixa eu te falar, você é maravilhoso, mas eu vou sentir o que eu tiver que sentir. Eu vou experimentar dentro de mim o que quer que as circunstâncias me empurrem para sentir. Do jeito que eu sou uma pessoa normal. Então é isso que é o que vai acontecer comigo. Além do mais, é pregado por todo mundo que um pouco de medo não faz mal a ninguém. Eu já discuti isso algumas vezes. Eu acredito que quando a Bíblia fala muito sobre não temos, eu quero ensinar aos meus filhos que eles precisam respeitar algumas coisas, mas não precisam ter medo. Pelo motivo que hoje eu quero trazer para você, o único motivo pelo qual nós realmente não precisamos temer. Mas imagina alguém que está ouvindo isso e fala, como assim? Como assim não temos? Esses crentes estão tentando mandar na minha vida. Mas peraí, Jesus, o seu Senhor, o seu herói, o seu modelo, o seu exemplo, o teu rei, está chegando para você dizendo, não tenha medo. O que ele quer dizer com isso? Jesus, isso é realmente possível? Não temer? Você sabe o que Jesus vai dizer? Venha comigo, siga-me e eu vou te mostrar como. Eu vou te mostrar exatamente como isso é possível. Não temas ou não tenha medo. Como eu disse, é um mandamento predileto de Jesus. Fazia alguém pensar, será que é possível viver realmente sem medo? E os discípulos que acompanharam Jesus durante todo o seu ministério, durante a sua prisão, sobre a sua morte, sepultamento, até o momento da ressurreição, até o momento em que viram ele vivo outra vez, eles pensavam igualzinho a Maria de nós, que isso é impossível. É impossível
viver sem medo. Em determinados momentos, Jesus fala algo que faz você pensar, quando ele vai tratar da questão do medo, ele faz um preparo interessante no discurso dele. Isso está em Mateus no capítulo 10, depois você pode abrir, eu vou ler rapidamente. Jesus está no seu ministério agora enviando os seus discípulos. Eles já estão andando com ele o suficiente, Jesus ensinou muitas coisas a eles, Jesus mostrou como é que faz. Jesus encontrava alguém endemoniado, expulsava o demônio, encontrava alguém doente, curava aquela enfermidade, mudava muitas circunstâncias, muitas situações. Eu vou enviar vocês agora, ele manda os seus discípulos de 2 em 2, e eu quero que vocês vão fazer a mesma obra que eu estou fazendo. Impõe as mãos sobre os enfermos para eles serem curados, expulsem demônios, tudo mais que Jesus fazia. E aí Jesus dá algumas advertências. Ele fala, olha, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. E quando ele já falou isso, os discípulos devem ter parado e olhado assim, arregalado o olho. Como é que é? Você está enviando a gente como o quê? Você já ouviu essa expressão antes? Ovelha no meio de lobos? Foi Jesus que falou, foi Jesus que inventou essa frase. E a gente usa hoje como uma expressão. Colocar ovelha no meio dos lobos, você sabe o que vai acontecer. Coloca uma ovelha no meio de lobos. Vai acontecer uma carnificina, né? Vai ser um churrasco. Vai dar ruim. E Jesus, você está falando realmente que você está mandando a gente nessa posição? Como ovelha no meio de lobos. E olha, vai acontecer algumas coisas. Vão entregar vocês nos tribunais, vocês vão ser açoitados nas sinagogas, irmão vai entregar outro irmão, filho vai rebelar e vai matar os pais, todos odiarão vocês por minha causa. Mas não temas. Faz sentido isso? Você está dizendo que vai acontecer um monte de coisa ruim com a gente. No final do seu discurso você diz, não tenham medo. Ele fala exatamente isso. Não tenham medo deles, dessas pessoas. Das pessoas que vão aparecer no seu caminho, ou de coisas no seu caminho, de circunstâncias no seu caminho, que vão fazer vocês sentirem medo. Não tenham medo. Parece tão irreal. Sério, Jesus. Então você está falando que a gente não deve ter medo de tudo de ruim que você já diz que vai acontecer com a gente? Exatamente. E olha como ele continua a frase. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Eu quero que vocês, meus queridos discípulos, comecem a enxergar a vida de um patamar um pouco mais alto. Comecem a enxergar um pouco de como eu enxergo vocês. O apóstolo Paulo vai ser um excelente exemplo disso. Quando você vê a lista de naufrágios, açoites e todo tipo de tribulação que ele viu, ele parece que ele fala isso com um sorriso no rosto, está tudo tranquilo para ele. Ele fala, para mim, viver é Cristo. Ele está animado para o próximo passo que Deus vai levar a ele. Parece que ele mudou de pensamento, essa vida aqui não é tão importante como ele achava que era. Jesus está dizendo, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O que para nós pode ser uma novidade. Jesus está dizendo que eu não tenho medo de pessoas que podem me matar? Ele está dizendo exatamente isso. Mas ele fala que você tem que ter medo de alguma coisa. Mas antes tenham medo. E os discípulos, mas peraí, é para não ter medo ou para ter medo? Não, é para não ter medo daqueles que podem ferir o seu corpo, mas não podem ferir a sua alma. Não tenha medo, mas temam. Tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Em outras palavras, tenham medo de alguém que tem controle absoluto do universo. Mas não tenham medo como eu e você teríamos de um perigo. É um respeito profundo e uma reverência. Temor a Deus não é ficar com medo de Deus. Quem está comigo aí, diga amém. E eu acho que quando Jesus disse isso, pela cara que eles fizeram, ele deve ter aberto aquele sorriso. E ele viu que eles estavam confusos. E ele continuou explicando para eles. Deixa eu explicar para vocês. E era uma pergunta fácil de responder. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Pardal para eles, naquela cultura, era insignificante, extremamente barato. Não sei porquê, mas era. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Sim. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Pardal para tudo quanto é lado. É a coisa mais comum que eles vão ver lá. Tanto que se torna extremamente barato. É muitos pássaros. Nenhum deles vai cair no chão, vai morrer sem que o Pai de vocês saiba, com o consentimento do Pai de vocês. O que pode ter deixado algum discípulo preocupado.
pensando, mas o pardal caiu, e Deus deixou, está tudo certo? Foi com o consentimento dele. Jesus está preparando um cenário, Jesus está desenhando algo para eles entenderem que sim, coisas ruins acontecem na vida, mas existe algo que você faz que ninguém pode roubar de você. Existe uma decisões que você toma no seu interior que são determinantes na sua vida. Jesus está me dizendo que coisas ruins vão acontecer conosco e nós não precisamos ter medo. Como assim? É porque o Senhor vai colocar um campo de força, nada vai acontecer com a gente. Jesus vai explicar algo muito maior e muito melhor do que isso. Jesus quer ensinar aos seus discípulos e ensinar aos seus discípulos que estão aqui que quando coisas ruins acontecem, é possível não temer. E alguns capítulos antes ele começa a exemplificar isso. Vamos dar um passeio de barco. A Bíblia fala em Mateus capítulo 10, verso 30. Opa, esse aqui eu já li, né? Capítulo 8, verso 23. Entrando eles no barco, seus discípulos o seguiram. Vamos passar para outra margem. Frequentemente essa viagem acontecia no Mar da Galileia, de uma cidade até outra ponta. Eu não sei quanto tempo eles demoravam naquela viagem, mas a gente vê que em alguns momentos o Mar da Galileia realmente era um mar. Ele era um lago, mas também era um mar porque aconteciam tempestades violentas lá. E é exatamente o que está prestes a acontecer. Uma grande tempestade naquele mar. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, dentro do barco, porém, dormia. E, queridos, isso é um retrato muito perfeito do que acontece comigo, com você, quando a gente usa essa analogia das ondas batendo. No caso deles era literalmente, o barco estava se enchendo de água. Mas na nossa vida pode ser tantas outras coisas que deixam a gente apavorado, que deixam a gente extremamente ansioso e preocupado. A gente tem medo de todo tipo de coisa. Às vezes não é por causa de um perigo de morte iminente, mas é por causa de uma indefinição na vida. É por causa de uma possível má notícia que vai chegar, por causa de um problema relacional, por causa de um problema financeiro, por causa de que eu ouvi falar que fulano ficou doente, seja como for. É como ondas batendo na sua vida. E todos nós já experimentamos isso. Dificilmente alguém aqui não teve esse momento. Se alguma coisa já tirou o teu sono de verdade, foi alguma coisa assim. Era a água entrando dentro do seu barco e você me dizendo, meu Deus, o que acontece quando o mar que estava do lado de fora agora está do lado de dentro do barco? O que vai acontecer com esse barco? O que todo mundo pensa? O que é natural? O que a experiência vai dizer? Se muitas tempestades aconteceram ali naquele mar, com certeza muita gente morreu naquele mar, muita gente naufragou naquele mar, e Jesus está dormindo. Essa é uma imagem que eu queria que você guardasse, porque na sua vida frequentemente o teu barco está sendo seriamente agitado de um lado para o outro, parece que vai afundar, e ainda assim Jesus está lá com você. É o contraste entre o que você percebe e a realidade, o contraste entre tudo que você está sentindo, porque com Jesus ali dentro do barco, eles tinham a impressão de que ele não estava, porque ele não estava fazendo nada, ele estava dormindo. Tudo que eles conseguiam ver era a tempestade, tudo que eles conseguiam enxergar era o perigo de morte. Quem pode nos salvar? Eu sei que você está pensando, eu sei quem está vindo na sua mente. Quem? E eles olham na popa do barco, na proa do barco, acho que era na parte da frente, Jesus está lá. A gente está vendo ele fazendo coisas tremendas, ele está fazendo milagre para tudo quanto é lado, ele acabou de alimentar uma multidão, ninguém sabe como. Não, agora não, na verdade, na próxima parte. Jesus está fazendo milagres de todo lado. Vamos falar com ele, é ele que vai resolver isso. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos. Por quê? Porque nós vamos morrer. Eu nunca falei essa frase. Eu acho que eu vou morrer. Eu não sei se em algum momento você experimentou uma crise tão profunda que você pensou, eu acho que eu vou morrer. Eu acho que nós vamos morrer, eu acho que todo mundo vai morrer. Você já pegou alguém assim muito nervoso num avião, num voo? Todo mundo vai morrer. Aí o pessoal entra em pânico.
Deve ser fantástico um voo assim. Eu lembro quando a gente tinha o Davi muito pequenininho, estava aprendendo a falar, e a gente, quando o avião estava decolando, a gente estava indo para a casa dos meus sogros, o avião estava decolando, só tinha ele, eu, Rafa e ele, pequenininho. Aí o avião fez um barulho assim, na decolada, assim, aí o maior silêncio, Davi assim, vai cair. E a gente via que algumas pessoas arregalavam os olhos ao redor. Eu falei, não, gente, fica tranquilo. É uma criança de 2 anos, está aprendendo a falar agora, está tudo certo, não vai cair nada não. Mas, em geral, medo é uma coisa contagiosa. Se uma pessoa fica com medo, outras ficam perto. As pessoas que estão perto também ficam. Jesus, você sabe por que nós vamos morrer? Porque quando tempestades assim batem em barcos assim, em geral, o barco afunda. E olha quanta água está aqui dentro. Jesus, se você pode fazer alguma coisa, faz, porque nós vamos morrer. E eu e você talvez tivéssemos uma expectativa que Jesus levantasse rápido. Vamos fazer alguma coisa, gente. Pega balde, vamos tirar essa água, não sei como é que vai ser. Ah, Senhor, Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo? O que é uma pergunta para nós louca. Humanamente falando, a gente precisa entender, queridos, Deus quer que você fale a linguagem dele. Deixa eu repetir, Deus quer que você fale a linguagem dele. A linguagem de Deus é a palavra de Deus. Por que? Jesus realmente precisava, ele queria uma resposta. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E se algum discípulo espertinho estivesse ali e falar, Jesus, você leu o versículo anterior? Nós vamos morrer. E quando você está na iminência de morrer, você fica com medo, naturalmente. Como é que você faz essa pergunta? Essa pergunta é tão importante. Jesus está revelando algo que ele sabe que você precisa saber. Jesus está começando a ensinar um princípio poderoso. Seu barco está agitado, as ondas estão entrando para dentro do barco, o vento é muito forte, tudo que está acontecendo faz você olhar para a tempestade e faz você pensar, não tem jeito. A notícia do médico, a notícia do advogado, a notícia do pai, da mãe, o que quer que seja, faz você pensar, meu Deus, esse barco vai afundar. E Jesus continua perguntando, por que você está com medo? Jesus, basta você ficar no meu lugar, que você vai ficar com medo. Basta você me entender. E Jesus sabe exatamente quem você é e o que você está sentindo. E ainda a pergunta permanece, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? E então ele se levantou, repreendeu os ventos, deve ter gritado com o vento, quieto, e o mar, e fez-se completa bonança, calmaria. A tempestade que estava fazendo uma barulheira, de repente, quantos creem que isso realmente aconteceu? Os homens, os discípulos que estavam no barco, ficaram perplexos. E eu preciso traduzir isso para você. Eles estão realmente paralisados nesse momento. E perguntaram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E Marcos vai traduzir que o que está acontecendo é que se eles estavam apavorados por causa do vento, das ondas, da tempestade e da iminência de morte, eles estão mais apavorados agora. Marcos diz, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E o medo que eles tinham da tempestade agora foi transferido para medo de quem estava no barco com eles. Quem é esse homem? Qual é o tamanho do Deus que está aqui no barco com a gente? Mas é um temor completamente diferente. Mas o último medo deles era o que Jesus queria que eles mais sentissem. O último medo deles era perfeitamente justificável, porque quando você tem um contato real com o teu Salvador e reconhece o tamanho do seu poder, você precisa temê-lo. Mas não é um medo que faz você ficar preocupado com a morte, faz você tentar entender, faz você tentar buscar entender quem é Ele. Quem é Ele? Que é a resposta mais importante da sua vida, que é a pergunta mais importante que você vai fazer a sua vida inteira. Quem é Jesus? Quem Ele é de fato? Era o que Jesus queria que eles perguntassem, era o que Jesus queria que eles percebessem. Não foi a única lição que eles aprenderam em relação a medo dentro de um barco,
Um pouco mais à frente, um episódio semelhante aconteceu. Só que dessa vez Jesus escolheu, ao invés de entrar no barco com eles, mandar eles sem ele. Pode seguir. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos. Isso acontece depois da multiplicação dos pães e peixes. Um milagre famosíssimo. Todo mundo já ouviu falar. 5 pães, 2 peixes, 5.000 homens, mulheres e crianças, para tudo quanto é lado. E aqueles pães e peixes alimentaram todo mundo. A Bíblia diz que todos comeram e se fartaram e se encheram 12 cestos cheios das sobras dos pães. Mais uma vez, quem crê que isso realmente aconteceu, que a palavra de Deus é verdadeira? É um milagre tremendo. Eles estavam super empolgados, entusiasmados, eufóricos. Jesus, e está todo mundo querendo proclamar Jesus rei. Jesus sai de perto, vamos entrar no barco. Ele insiste. Por que Jesus teve que insistir com os discípulos para entrar no barco? Porque eu acho que eles não queriam. Da última vez que entraram no barco com o Senhor, não deu muito certo. Tem certeza? Não, entra. E botou todo mundo para dentro do barco. E com certeza foi para o lado de fora empurrar o barco para fora da praia, para jogar para o mar. E Pedro deve ter tentado ajudar. Jesus, pode subir, deixa que eu empurro. Não, Pedro, sobe você. Não, você não vai, você primeiro. E empurra o barco. Tchau, rapaziada. Vou em paz. Você não vem? Não. Eu vou despedir as multidões e sigo. Depois a gente se encontra. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho a um monte para orar e ao anoitecer estava ali sozinho, orando. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Mais um momento, no mar da Galileia, não é uma tempestade que está acontecendo agora, mas é um esforço absurdo que eles estão fazendo e não saem do lugar. O vento é contra, as ondas vêm contra. Você já deve ter tido essa experiência. Há pessoas que se afogam por causa disso, porque vão tentar nadar e o mar joga para trás de novo. É um esforço, né, que não tem fim. Eles estão ali. Jesus mandou a gente ir, mas não está dando. Alguém pode me substituir? Eles revezavam nos remos e vão fazer alguma coisa. Tem como tirar alguma coisa? A gente precisa e não conseguia. Que também é a expressão que muitas vezes acontece na nossa vida. Algumas pessoas que hoje não conseguem ver a vida sair do lugar com todo o esforço que estão fazendo. E eles acreditam realmente estamos cumprindo o que Deus queria que a gente fizesse. Por que não acontece o que a gente acha que é o certo, o que deveria acontecer? Se Jesus estivesse aqui no barco, talvez as coisas seriam diferentes. Mas eles se lembram, teve um momento na nossa vida também que estava tão ruim, é complicado, e parece que Deus estava dormindo, parece que Jesus estava alheio, estava completamente desatento ao que está acontecendo na minha vida. Há pessoas que não sabem explicar muito bem porquê, mas não vão mais à igreja, não têm muito mais comunhão com Deus, mas é porque no momento que elas precisaram tanto, parecia que Ele estava dormindo. E agora a gente precisava tanto dele aqui no barco, o barco não anda, a coisa não acontece. A sensação da ausência, a sensação de ter ficado sozinho, esse talvez seja um dos fatores mais importantes no meio da solidão, a preocupação de ter ficado sozinho. Tem pessoas que se tornam corajosas quando estão acompanhados. Sozinho não consegue. A gente consegue enfrentar algumas situações que a gente teria medo sozinho, se tiver mais alguém com a gente. Se você acabou de ver um filme de terror, né? E a sua esposa fala, vai lá na cozinha pegar uma água para mim. E está tudo escuro. Teve uma vez, eu vou contar aquela nossa história. Teve uma vez, eu recém-casado, a gente recém-casado, eu e a Rafa, eu não lembro o que a gente tinha visto, mas era um filme bem daqueles terríveis, assim, não sei porque a gente vê essas coisas. E a gente viu um filme de terror e a gente fica um pouco impressionado. E ela falou, vou na cozinha e já volto. Mas André, fica falando comigo, por favor. O que ela está querendo? Companhia. Porque a companhia produz uma sensação de segurança que a solidão nunca vai trazer. Ela queria que enquanto eu falasse com ela, ela pudesse se lembrar, ele está ali. Só que eu não fui um bom menino naquele dia. Eu falei, pode ir à vontade, querida. E ela foi para a cozinha, tudo escuro, só a cozinha acesa. André, fala comigo. André, para de bobeira, fala comigo. Nenhum som. No quarto que a gente assistia televisão, dava acesso a uma varanda, daquelas que só cabe uma pessoa na varanda, aquelas bem fininhas, recém-casado, gente. Aí,
Passei da varanda para a sala, sem que ela visse. E ela está na cozinha, ela vai atravessar a sala para chegar no quarto. Eu estou na varanda, abri a porta devagarzinho e fiz a pior coisa que eu poderia fazer. Fiquei em pé quieto, no canto da sala. E ela ainda está, fala comigo, já está querendo me xingar. Miserável, fala comigo. Quando ela saiu, eu acho que você estava carregando alguma coisa, não sei. Quando ela saiu pela porta, eu estou lá quieto assim, ela só olha com o rabo do olho, dá aquele grito, saiu correndo. E me fez prometer que nunca mais ia fazer isso com ela, mas de vez em quando eu tenho vontade. Porque a gente nunca mais esqueceu dessa experiência. Tem coisas que, se você tiver acompanhado, é diferente. A impressão que esses discípulos têm é: por que estamos sozinhos numa situação de medo, numa situação de preocupação? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Estão lá remando no meio do mar da Galileia e Jesus vai andando. A gente conhece bem essa expressão bíblica de Jesus andando por sobre as águas, mas mais uma vez, você crê que ele realmente fez isso? Amém? Vai andando por sobre as águas, desafiando mais uma vez as leis da natureza. Como já tinha feito antes, mandando o vento parar, agora ele diz que que a água vai ser chão para ele pisar. Andando por sobre o mar. Agora os discípulos são muito mais corajosos do que eram antes? Não, nem um pouco. Olha o que acontece, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, obviamente. Eles não sabem o que é, está vindo uma coisa andando por sobre as águas. Para todos os efeitos, é um fantasma. Gritaram de medo. Ah! E Jesus está se aproximando, eles não sabem o que é. Mas Jesus imediatamente disse-lhes: Não sei se está assim na sua Bíblia. Mas não ia ser legal? É mais ou menos o que eu fiz com a minha esposa, se ele tivesse feito isso. Não, Jesus não fez. Jesus mais uma vez perguntou a mesma coisa: por que vocês estão com medo? Mas Jesus imediatamente disse-lhes: coragem, sou eu. Não tenham medo, é o mandamento predileto dele, ele fala o tempo todo. Não, gente, mais uma vez, não tenham medo. Por que vocês têm medo? Para ele não é justificável. É interessante isso. Para a gente é tão justificável, é um fantasma. Eu não sei o que é desconhecido, é estranho. A morte parece que está vindo na minha direção. Não, gente, não tenha medo, não tenha medo. O que Jesus está repetindo frequentemente aqui? Você tem motivos para ter medo? Claro que tem. Toda hora. Mas não tenha medo. Você não precisa ter medo, mesmo quando há motivos para isso. Na nossa cartilha não é assim: eu tenho motivos para ter medo, então eu vou ter medo. Jesus está dizendo: não precisa ser assim. Com todos os motivos para você ter medo, eu quero dizer para vocês não precisam ter medo. Você lembra que eu já ensinei para vocês? Você não tem que ter medo de nada nesse mundo. Vocês devem temer a Deus. E temendo a Deus, vocês vão ter medo de mais nada. Vocês vão perder o medo completamente. Queridos, isso é tão poderoso. Você não precisa ter medo, mesmo com todos os motivos que você considera racionais para ter medo. Quem está comigo aí, diga amém. Você pode repetir essa frase comigo, colocando aqui na primeira pessoa. Vamos ler todo mundo junto? E lê com força. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Eu não preciso ter medo, mesmo quando há motivos para isso. Aleluia. Fala para quem está perto de você, você também não. Eu não preciso ter medo, mesmo quando há motivos para isso. E aqui tem algumas pessoas, eu posso ser uma delas, que pode testemunhar isso para você, que em alguns momentos que tinha tudo para ter medo, a gente não sabe explicar porquê, mas Deus estava ali mostrando para a gente: eu estou contigo, e veio uma paz tão grande. E a gente superou aquela situação que tinha tudo para dar errado. Quantos aqui junto comigo, levanta a mão, você já experimentou alguma coisa assim, que você percebeu a paz de Deus invadindo? Levanta bem alto, faz assim, olha aí, gente. Você tinha tudo para ter medo, mas alguma coisa aconteceu no meio daquilo que você venceu, o medo que estava ali.
Você podia ter abraçado ele, meu Deus, não tem jeito. Mas não, você viu o medo chegar e você lembrou, Jesus diz que eu posso fazer diferente, que eu posso resistir. Medo não é para ser recebido, é para ser resistido. Esse mandamento, não temas, do Senhor Jesus, para esses discípulos foi tão repetido, e ainda assim, é bom para a gente lembrar disso, porque isso anima, que se eles que estavam pertinho de Jesus experimentaram isso, a gente também, às vezes, experimenta. Até o final, quando Jesus estava para ser preso, eles estavam morrendo de medo. Eles tinham uma espada, Jesus mandou não usar a espada. O Império Romano estava trazendo todo ali o seu exército, todo aquele pelotão para prenderem Jesus. A Bíblia diz que eles fugiram, claro. Alguns depois negaram, traíram, fugiram, se esconderam. Por quê? Porque o normal nessa situação é ter medo. Então a gente está em boa companhia. É quando a gente é, às vezes, ameaçado por uma situação e tem essa tendência, tem essa inclinação. Mas algo acontece que muda tudo, que faz com que esses homens que antes estavam presos dentro de casa, escondidos para ver se ninguém... Porque se pegaram Jesus, prenderam e mataram, possivelmente vão fazer o mesmo com a gente se a gente continuar a obra. Então vamos ficar quietinhos aqui em casa, fechadas as portas. Lembra quando Jesus entra, a primeira coisa que ele fala para eles? Não temas. Não foi mais um passeio de barco, não foi mais uma parábola, não foi mais uma pregação. O que mudou tudo e o que sempre vai ser para a gente, o que muda tudo, foi uma ressurreição. Foi Jesus vencendo a morte. E quando a morte é derrotada, não há mais nada a temer. Se você venceu a morte, você vai ter medo de quê? Eu não estou dizendo que você deve ignorar coisas importantes da vida, mas não seja aprisionado por qualquer tipo de medo. Quando a morte é derrotada, não há mais nada a temer. Quando os discípulos perderam o medo da morte, perderam. Eles agora entram marchando em Jerusalém, a mesma cidade que o seu Senhor foi morto. E eles estão pregando Jesus, sendo ameaçados de tudo quanto é lado, sendo presos, sendo açoitados. Ok, eu vou continuar declarando que Jesus Cristo é o Senhor. E não importa se você gosta ou não gosta, se você acha que eu deveria falar que César é o maior. Jesus Cristo é o meu Senhor. Como é que você tem tanta coragem? Eu vou te matar, eu vou te prender, eu vou fazer... Meu Senhor já ressuscitou, meu Senhor venceu a morte, eu vou ter medo de quê? E quando a gente absorve essa verdade, quando isso entra de fato, não apenas na cabeça, mas quando enche o nosso coração, a vida fica diferente. E lá atrás, não temas, mudou o mundo. Esses homens se tornaram os homens mais corajosos da igreja cristã. E nós estamos aqui por causa da ousadia deles. Eu acho que em algum nível a gente deve a eles também alguma ousadia. Deve a eles também alguma intrepidez, alguma coragem, algum destemor. Aliás, essa expressão é exatamente a que um médico romano do século II usa, se for traduzir para o português. Na época de um dos imperadores mais perseguidores da igreja, depois, a gente está falando do século II, estamos falando de cerca de quase 200 depois de Cristo, a igreja sendo seriamente perseguida por Roma. O que acontecia era tortura para tudo quanto é lado. Os cristãos eram perseguidos no nível que você nunca viu nada parecido. Não dá para a gente nem compreender. Você já deve ter ouvido falar de Nero colocar cristãos como tochas, colocar fogo neles para iluminar uma estrada. Isso era uma das coisas que aconteciam. Eram vários tipos de tortura. As mais famosas de todas eram cristãos que realmente eram jogados em arenas para serem perseguidos e devorados por feras, como leões ou qualquer outro bicho. Apenas para que as pessoas observassem. E era como se fosse uma oferta aos deuses deles. Era de um sadismo inacreditável. Esse médico chamado Cláudio Galeno, na verdade, no Romanos deve ser Cláudius Galenos, alguma coisa assim. Nas suas escrituras, ele faz referências aos cristãos o tempo todo. Porque o que acontecia? Você não podia... Esse cara era um médico que ele contribuiu bastante com as questões de anatomia por causa de algumas biópsias. Só que você não podia fazer nenhum tipo de autópsia, nenhum tipo de exame num corpo morto. Era proibido, Roma não permitia. A pessoa morreu, você não toca mais nela. Algumas pessoas vão lá,
bem escolhidas e vão levar aquele corpo para ser sepultado. Ninguém toca, então o médico não podia de jeito nenhum examinar um corpo morto, que para a gente foi um avanço imenso quando a gente pôde fazer autópsia, mas eles não podiam. Então permitia-se que eles faziam autópsia num corpo que ainda não tinha morrido. Olha que doideira. A pessoa foi dilacerada por um leão, está à morte, daqui a pouco vai morrer. Naqueles minutinhos, esses médicos ficavam aguardando. Negócio louco. Ficavam aguardando uma oportunidade. Uma vez que o leão estivesse preso, as feras presas, eles podiam descer na arena e examinar corpos que ainda não tinham morrido. Frequentemente, de cristãos. O tempo todo santo dia. Aliás, é exatamente como ele coloca. Cristãos morriam e antes de morrer, eles tinham a oportunidade de examinar os corpos. Depois de morto, não podia tocar mais. Num dos seus escritos, ele deixa essa frase que ficou famosa para o cristianismo. Pois o destemor da morte, nem o medo da morte, e nem o medo da vida futura, uma certeza em relação ao que vem depois da morte, é algo que testemunhamos neles, nos cristãos, todos os dias. A gente fez de tudo, ele era romano, com certeza, né? O Império Romano fez de tudo para provocar medo nos cristãos, para deixar eles desesperados e apavorados. Mas quando a gente vinha a eles, quando nós os víamos sendo torturados em qualquer nível, quando nós os víamos na iminência de morrer por um leão, devorados, era incrível, mas eles não temiam, eles não tinham medo da morte, eles estavam completamente seguros do que vinha depois da morte. Era algo que nós víamos todo santo dia. O que aconteceu? Como é que eles ficaram tão corajosos assim? Eles simplesmente criam e tinham visto, muitos deles, o seu Salvador vivo, ressurreto. E quando você vê o teu Salvador ressurreto, você não tem mais medo da morte. Quando você tem medo de qualquer coisa, faz toda a diferença alguém um pouco mais experiente. Há algum tempo atrás, muitos anos atrás, aqui na igreja a gente tem um instrutor de paraquedismo, que é o Tony. Tony está aqui hoje com a Eliane? Não sei se estão aqui, mas frequentemente eles estão aqui. Ele vinha entregar a oferta, trazia o envelope dele, cumprimentava. Aí ele se apresentou para mim: pastor, eu sou instrutor de paraquedas, queria dar para você de presente um salto duplo de paraquedas. Rapaz, eu sou louco para fazer isso. E era só isso que eu falava. Não vou fazer. De jeito. Mas eu tenho uma vontade. E ele falou outra vez: pastor, vamos marcar aquele dia, vamos fazer aquele salto. Eu falei: cara, tá doido. Então, vamos sim, qualquer hora dessa. E eu não sei por que razão, eu não devia estar bem naquele dia. Ele veio entregar uma quarta-feira, um culto aqui, envelope. Eu falei: cara, sábado que vem vamos lá? Bora! E eu já tinha falado, tinha dado a minha palavra. Não ia voltar atrás, ia ficar mal para mim. Naquele sábado de manhã a gente foi, eu não sei explicar porquê, mas se você me perguntar: André, você estava com medo? Nem o medo. Mas o meu corpo não entendeu isso. Meu corpo parecia que estava com medo. É sério, eu não dormi bem aquela noite, não passei bem. E fomos lá para Resende. E eu fiz o salto, que é uma das experiências mais legais que eu já tive na minha vida. E dali para frente eu fui mais algumas vezes. Algumas vezes eu levava algumas pessoas. E elas todas, em geral, com raríssimas exceções, manifestavam a mesma preocupação. Cara, você não tem medo? E eu poderia, com pouquíssima experiência, né? Com a experiência mais do Tony, dos outros que estavam lá, mas com pouquíssima experiência, dizer para eles: cara, eu já fiz. Eu li a respeito. Eu sei que há pouco tempo atrás aconteceu um acidente que meio que joga por terra tudo que eu estou falando, mas em geral, né, é raríssimo alguma coisa acontecer. Eles fazem sei quantos saltos por semana, um monte. E eu falei: olha, é muito mais tranquilo do que você pode imaginar. E todo mundo que foi vai confirmar isso. Talvez uma exceção. Acho que uma pessoa só que não se sentiu bem na descida. Mas todo mundo que foi, desce. E aí quando alguém fala assim: cara, eu não tenho coragem de jeito nenhum. Não tenho coragem. Não me chama. Por exemplo, todos os pastores aqui da igreja já saltaram, com exceção do Ednei, que vai ser o próximo, tá, Ednei? Agora tem o Maurício também, pastor Marcelo, né? Então, em breve a gente vai fazer essa expedição e vamos ver o que acontece. Todo mundo que fala para mim: André, eu não tenho coragem, eu falo sempre a mesma coisa: vão comigo. Não faz nada.
Fica lá embaixo, não entra no avião, não, só fica lá embaixo e assiste. Fica observando. Eu falo assim, eu aposto que você vai querer saltar depois. Porque quando a pessoa desce finalmente, está lá embaixo, você vê, caramba, não é o que eu pensava. E em geral, a maioria dos nossos medos são infundados porque a gente não conhece, a gente não sabe. Você sabia que a maioria das coisas que você sente medo nunca aconteceram, nunca vão acontecer? Vou repetir, a maioria das coisas que você sente medo, já sentiu medo, não aconteceram e nem vão acontecer. Mas a preocupação de acontecer paralisa você. Por que Jesus podia dizer para os seus discípulos, não temas? Ele conhecia, ele sabia, ele era extremamente experiente, ele já tinha muito mais do que os seus discípulos de experiência naquele mar, ele foi quem criou aquele mar, ele tinha tudo sob controle. E se você transportar isso para esse nível, que diferença faz você saber que o teu Salvador é quem está com você? O salmista acerta na mosca, quando ele fala, eu posso passar por um vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque esses vales existem, porque eles fazem parte da nossa jornada. Existem determinados momentos na vida que a coisa fica escura, densa, complicada, doída, parece que eu não vou sair nunca. Em geral, quando você sofre um problema, quando alguma coisa está acontecendo, quando alguém da sua família está no hospital, quando alguém que você ama muito está sofrendo, quando você mesmo está sofrendo, tem algo que a gente não sabe explicar, mas que nos inclina para a possibilidade daquilo nunca acabar. É um vale que não tem fim. Faz parte, ele fala, eu já decidi, não temerei mal algum. Como assim, Davi? Se é um vale da sombra da morte, todo mundo fica com medo da morte. Não, eu escolho. Não temerei mal nenhum, porque eu não estou sozinho. Porque tu estás comigo. E sempre foi a única chave que Jesus pediu que você usasse. A única coisa que é suficiente para você dizer, eu não preciso ter medo, é a presença dele. Então, onde quer que você esteja hoje, vivendo o que você estiver vivendo, não mudou. A razão pela qual o nosso Salvador pode dizer aos discípulos daquele barco, e a nós hoje, e nas circunstâncias mais complicadas e perigosas e assustadoras que você possa imaginar, não temas, é porque Ele te garante. E a gente repete para lembrar, você não precisa ter medo. Você acredita que sim, que você precisa ter medo quando tudo diz para você ter medo. Jesus vai dizer, não, mesmo quando há motivos para isso, você escolhe. E isso pode ser determinante. Sentir medo, acolher o medo em algumas circunstâncias na sua vida pode impedir o próximo passo. Jairo, minha filha está morrendo. Não, sua filha já morreu. Jairo, não temas, crê somente. Jesus, eu não consigo. A notícia da morte da minha filha, o Senhor tem que convir, é suficiente para ficar com medo, para ficar decepcionado, para ficar apavorado, não tem mais para onde voltar. Filho, Jairo, não temas. Foi você mesmo que foi me buscar lá na praia, dizendo, vem na minha casa, impõe as mãos sobre minha filha e ela ficar curada, e ela será salva. Fica nessa posição, não temas. Como é que pode, Jesus, você me pediu um negócio desse, diante da notícia que eu recebi? Não, ele continua dizendo. Ele continua dizendo para você que você tem a escolha e pode ser determinante, pode mudar o final da história. Não, eu vou ficar com medo e pronto, vou para casa chorar. Ok, mudou o final da história. Poderia ser tão diferente o final dessa história. Quando você revela que você realmente confia em mim. Do que você tem medo? Pode subir, Júlio. Eu queria que você pensasse por um segundo. Eu posso pedir para você fechar os olhos? Porque eu queria que você tivesse esse momento com você mesmo e com Deus. Mesmo que você não goste muito desse negócio de ficar de olho fechado, faz só um pouquinho agora comigo. Eu queria que você pensasse o que para você é o seu maior medo. Todos nós temos. Para alguns é a possibilidade de um filho ou uma filha morrer. Isso te assombra, você não sabe explicar, você nunca falou isso com ninguém, mas tem algo dentro de você que fala, eu não poderia suportar isso. Para outros é a possibilidade de um outro filho morrer, porque já perdeu um. O medo desse casamento acabar.
E o medo de o casamento acabar, como é que eu vou ficar? O medo de que o dinheiro não vai dar, e que eu não vou conseguir pagar essa dívida. O medo daquela pessoa não sair mais do hospital. O medo de alguém morrer, ou de eu mesmo morrer. O medo de ficar sozinho. O medo do desconhecido. O medo do amanhã, porque hoje está tão complicado. Pense no que você mais teme. E me permita ser porta-voz do Senhor Jesus, dizendo a você nessa manhã: filho, filha, não temas. Não tenha medo. Não porque não haja o que temer, eu sei que há, mas porque eu estou com você. Eu estou contigo. Eu estou com você. Senhor, lá no barco, parecia que eu estava dormindo, mas eu estava lá. Quando as ondas vinham contrárias, parecia que eu não estava, mas ouça, eu estou com você. E daqui a pouco ele diria aos discípulos: eu vou realmente subir, mas olha, eis que estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Emanuel, Deus conosco. Se você está me ouvindo e você tem medo e você não consegue ser livre do seu medo, você precisa de Jesus. Eu acho que a psicologia, a psiquiatria podem te ajudar, alguns remédios podem até ser úteis, mas uma vez que você reconhecer quem Ele é, quem Jesus é, eu creio que você vai ser liberto do medo. Há pessoas que realmente a vida, você só está tomando decisão com base no seu medo, e você escolhe uma coisa ou outra se o medo permitir ou não. Jesus está dizendo: vem comigo, filho, me segue, anda comigo, você vai ver, não há nada a temer. Cristianismo pode ser fundamentado nessa frase tão repetida pelo Senhor Jesus: não temas, eu estou com você. Não temas, eu estou com você. Se hoje Deus estiver falando isso com você, como é que você responde? Queria que você ficasse de pé e fizesse dessa a sua oração. Você pode repetir o Salmo 23 comigo, essa frase que diz: ainda que eu ande, vamos lá, todo mundo junto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mal nenhum, tu estás comigo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da mortandade que assola o meio-dia, nem da peste que se propaga nas trevas. Mesmo que caia de um lado e do outro, eu estou contigo, tu não serás atingido. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, posso dizer ao Senhor: meu refúgio, meu esconderijo, minha fortaleza, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Eu confio em Ti, Senhor. Levante uma das suas mãos, declare: Senhor, eu confio em Ti. Eu coloco toda a minha fé, toda a minha confiança em Ti, Senhor. Não temerei mal nenhum. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Obrigado, Pai.